Olá, tudo bem? Primeiro eu queria pedir desculpa a vocês do grupo gestor, eu estou um pouquinho meio distante, mas é porque eu tive um problema aqui com o meu computador e não está saindo som nem está gravando com som. Então, eu estou tentando fazer essa gravação com o celular, nem sei se o volume vai ficar tão bom assim, eu já tenho um fone para ver se ajuda mais. Depois vocês me digam se ficou bom, mas se ficou muito ruim, acho que não vai ficar tão bom como o computador não. Mas como deu problema aqui no som, nem sai som, nem entra som, eu não consegui fazer com o computador. Porém, como já tinha um tempo que a gente não conversava, então eu quis voltar a gente bater um papo por aqui, tá bom? Também eu estava fazendo uma monografia, graças a Deus acabou, foi aprovado. Agora eu acho que eu consigo pôr as coisas mais ou menos em ordem. Tá bom? Então vamos lá. Para a gente continuar nosso bate-papo, nossa formação com o grupo gestor, eu quero falar para vocês um pouquinho da excelência que eu acho que tem que ser um trabalho paroquial. Se a gente for fazer uma abordagem histórica, da história da humanidade, né, nós tínhamos lá na antiguidade o artesão que fazia tudo. Nós ainda temos artesãos hoje, mas que não é tão assim. Depois nós tivemos a produção industrial, né, que é a questão da produção em massa, que nós acabamos vivendo e experimentando isso. O que nós precisamos fazer, seja em um ou no outro, né, é ter um senso de utilização e de seleção. Nas nossas dinâmicas, no nosso trabalho, separar bem o que é necessário do que é desnecessário. Isso vale não apenas para o nosso trabalho pastoral, mas vai também para a nossa casa, vale também para a nossa família, vale também para o nosso trabalho. Depois, é o senso de ordem e organização, ter as coisas em ordem e organizar bem. Depois, um senso de limpeza em tudo que a gente faz, não é? O que está sujo, por exemplo? É a roupa no varal da vizinha ou é a vidraça da sua casa? Porque às vezes nós ficamos olhando e dizendo como aquela roupa está suja, mas se a gente perceber bem, às vezes é a vidraça da nossa casa. Então o que acontece? Quando a gente desanima, né, vocês, grupo gestor, coordenadores, líderes de movimentos, de comunidade, de pastorais, quando o líder desanima, aquilo passa para todos, todos acabam desanimando. Né? E um outro senso que a gente precisa ter é zelo e saúde. Né? Saber quando é a partida e quando é a chegada. Né? A gente precisa estar muito atento, porque quando a gente está caminhando, a gente também pode tropeçar nas pedras pequenas e a gente vai machucar o nosso pé com ela. Então, não só se preocupar com as coisas grandes, mas com as coisas pequenas. Né? A evangelização na América Latina ela é muito interessante. Né? Nós tivemos alguns, digamos assim, alguns concílios, algumas conferências episcopais que ajudaram muito a nossa história da igreja. Então nós tivemos primeiro uma conferência episcopal dos bispos reunidos na América Latina no Rio de Janeiro. Foi a primeira, mas muito antiga, não se fala muito dela. Depois nós tivemos em Medellín, né, que o grande destaque foi falar do grande número de jovens na América Latina. Depois nós tivemos Puebla, que foi aprovada por Paulo VI, por João Paulo II e por João Paulo I também. E falava de uma reconversão, a gente precisa se reconverter. Depois nós tivemos Santo Domingo, que falava na nova evangelização e ter um novo ardor na nova evangelização. E a mais recente, agora mais fresquinha, foi a Conferência de Aparecida, que fala que nós devemos ser discípulos e missionários de Jesus Cristo. Para quê? Para que nossos povos em Jesus tenham vida. Né? E aí ela vem alertando para a gente que a sociedade está muito individualista, que cada um quer viver a seu refúgio, a sua fé, independente de tudo. Mas tudo deve ser pautado em Cristo. E aí essa conferência de Aparecida, ela nos fala de algumas urgências que nós temos na igreja. Primeiro, ter a consciência que nós estamos em estado permanente de missão. A pior coisa de uma missão paroquial é a gente fazer a missa de encerramento da missão, que a missão não acaba. Né? Então todos nós precisamos ser eternamente, o tempo inteiro, missionários. Depois, ver que a igreja é a casa da iniciação à vida cristã. É na igreja que a gente se inicia para ver essa vida com Cristo. Né? Então muitos têm que vir na igreja para iniciar a vida, não só aqueles que já estão vivendo na igreja. Depois, terceiro,
A igreja é um lugar de animação bíblica e animação pastoral. Só que muitas pessoas, por exemplo, só têm contato com a Bíblia nas missas dominicais, não é? E por isso ela tem que ser bem valorizada na liturgia, na vida e na pregação. Outra coisa, fala que a igreja ela é uma comunidade de comunidades. E aí a gente precisa de insistir aqui, né? Que a paróquia não é a igreja matriz. A paróquia é todo o território. A igreja matriz é uma comunidade que é a matriz com as outras unidades. Então nós somos 7 comunidades que formam a paróquia Nossa Senhora do Rosário. Então uma paróquia é uma comunidade de comunidades. Essa é a igreja. E nós precisamos de ter um serviço de vida plena para todos, para aqueles que estão na igreja e para aqueles que vêm participar. Para que isso aconteça na prática, a gente tem que entender que a gente pode organizar a festa, mas não pode organizar a alegria, porque a alegria é um fruto do Espírito Santo. Então a gente faz a nossa parte, mas o Espírito Santo é que faz a dele. Toda a nossa ação pode ser uma promoção social, uma festa, um encontro, uma pequena reunião, uma missa, ela deve ter um objetivo, que é anunciar o Evangelho de todas as formas. Porque a evangelização é missão que nós temos, não é opção. Eu não devo querer ou não anunciar o Evangelho, eu tenho que sempre anunciar o Evangelho. Independente da minha vontade e até da minha disponibilidade, a minha vida inteira eu tenho que anunciar o Evangelho. Para isso eu preciso ter fé e coragem. São Paulo dizia assim, para os judeus eu me fiz judeus, para os gregos eu me fiz grego, eu fiz tudo para todos. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículos de 19 a 23. Então, nós precisamos ser tudo para todos ali na igreja. Então, o que a gente precisa de fazer no nosso trabalho? Primeiro é preparar o terreno, como se fosse arar a terra, depois lançar a semente. Então, nós preparamos o terreno quando acolhemos bem a pessoa, seja numa festa, seja numa missa, numa celebração, num terço, depois lançamos essa semente, que é a palavra. Para isso, a gente tem que ter uma inteligência, chamada inteligência espiritual, né? A samaritana, ela mostra muito isso, que é a experiência e a inteligência espiritual, né? Jesus fala com ela, mas ela está falando com a razão. E Jesus está falando com ela com a inteligência espiritual. Só se lembrar da história da samaritana, né? Nós somos a igreja do livro? Não. Nós somos a igreja de Jesus, né? Então, quando a gente vai fazendo a igreja não pode, não pode, não pode, a igreja se torna um não pode. Não é dizer para a pessoa que pode, não pode, é apresentar o amor de Deus. Se a pessoa chega, né, e fala assim, olha, eu preciso batizar meu filho, a gente diz, não pode, aquela pessoa já se afasta da igreja. Se a gente explica, evangeliza, encontra caminhos, né, modos, né, coisas para não passar por cima das normas, mas facilitar a vida da pessoa em vez de atrapalhar a vida da pessoa, né? Veja bem, é a mesma coisa, a fé de um romeiro lá do Padre Cícero no Ceará pode ser maior do que a nossa. Por quê? Porque a razão não atrapalha. Nós temos muita razão na nossa cabeça. Eu descobri o que era fé quando eu fui no Círios de Nazaré, em Belém do Pará. Até lá eu pensava que eu tinha fé. Lá eu percebi o que é ter fé. Eles falam com a imagem como se fosse uma pessoa. É diferente. Eles falam assim, eles tratam a Nossa Senhora de Nazaré como Nazinha. É a amiguinha deles, amiga. E dizem, ela entra onde é que ela quer, ela faz o que ela quer, porque ela é a rainha da Amazônia. Isso é ter fé, né? Então nós devemos usar o racional, mas também usar o emocional, equilibrando as coisas ali. Quando a gente olha, por exemplo, um crucifixo, pela razão, nós veríamos um perdedor, uma pessoa que foi crucificada. Pela emoção, talvez nós iríamos dizer, que dó, coitadinho, ele morreu na cruz. Imagine que nós não fôssemos cristãos. Com a inteligência espiritual, então nós olhamos para o crucifixo e nós vamos ver ali a vitória da vida sobre a morte, porque a gente vai além da cruz, a gente chega na ressurreição. Para que isso aconteça, nós precisamos dar uma visibilidade à nossa instituição, à nossa igreja, né? O Thomas Edison, que criou a luz, não é? A lâmpada de energia elétrica, ele viu uma luz exterior. Ele viu a nós quando essa luz se acendeu, né? Qual é a grande forma de nós criarmos a luz hoje? A grande forma de nós sermos a luz hoje é pregarmos a palavra de Deus de todas as formas. Tem um livro bem interessante, se você quiser se aprofundar nessa questão, chama assim, Marketing de Alta Visibilidade.
visibilidade, não é? Que é do Cater Filho, que é bem interessante. E ele fala sobre alguns mitos da visibilidade, né? Comparando aos 10 mandamentos. Né? Então fala uma atitude politicamente correta, a motivação, a habilidade natural, o talento necessário, o carisma nato, o momento certo e a oportunidade. Mas como é que isso se aplica na nossa vida? Nós precisamos de agir de acordo com as expectativas do público-alvo. Se a gente tem uma missa para crianças, nós precisamos ter uma linguagem que as crianças entendam. Se a gente tem uma missa para jovens, tem que ser para isso que entendam. Quando a gente tem todo esse público, né, misturado, então a gente tem que pescar aqui, pescar lá, dar uma pincelada em cada uma. Né? Para que isso aconteça, é controlar a nossa impulsividade. Nós somos impulsivos demais. Né? Evitar ter reações assim, muito bravas, muito digamos assim, surpreendentes que a gente não consegue segurar, não é? Respeitar a opinião pública do outro. Se a gente está fazendo uma festa e vem turista, tem que respeitar a opinião do turista e até a visão que ele tem, né? E dar muita atenção aos que admiram você, o seu trabalho. Aceitar o elogio, né? Então, é aquele negócio que o Senhor faz, né? Se eu sofro com você. Se alguém chega para você e fala, Jesus me abandonou, isso aconteceu na minha vida, você fala, olha, Jesus estava ali sofrendo com você, segurando na tua mão. Já muda a história. Tem um filme bem interessante chamado Quase Deuses. Se você puder dar uma olhadinha, anota aí agora, chama Quase Deuses, que pode nos ajudar. Veja bem, lá nos discípulos de Emaús tem uma motivação que vem uma experiência real com Jesus. Eles estavam com Jesus, eles não perceberam que é Jesus, mas eles diziam, mas não abrasava o nosso coração? Né? Então abrasava o nosso coração, nós precisamos deixar que o coração nos abrase também, que queime quando nós estamos na presença de Jesus. Então, falar quando você tem que falar para alguém, não como se você estivesse falando para muitas pessoas, mas como se você falasse para uma única só pessoa. E talvez ali a sua pregação vai fazer efeito. Atender aquela pessoa, talvez ali numa barraca de quermesse, como se ela fosse a única, ela não pode ser um número. Né? Você tem que dizer ali, no jeito de você tratá-la, que ela é um filho amado de Deus. Né? E aí, muitas vezes, nós vemos algumas ideias que dão certo e que nós achamos, como é que essa ideia deu certo? Porque são ideias simples, às vezes até pode parecer mais maluca, mas extraordinária. Por exemplo, o terço dos homens. Quem teve essa ideia foi incrível. Porque como pôr o homem para rezar, né? E eles rezam. E hoje é um grande movimento no Brasil inteiro. Né? Por exemplo, o terço é uma grande arma espiritual que nós temos. Nas TVs é a maior audiência, é o terço. Se você liga a TVs católicas, às vezes pode a gente falar, mas é muito mecânico. Pois é, mas é a maior audiência que tem, são as pessoas acompanhando o terço. Isso é muito interessante. Né? E sempre se preocupar em dar boas notícias. Porque às vezes nós temos muitas notícias, mas por aí a gente precisa de dar boas notícias. Eu lembro que uma época que o jornal Estado de São Paulo, para ele ganhar leitores, ele colocou junto CD, vídeo, colocava os atlas. As pessoas não compravam o jornal, né? Eles compravam porque queriam o CD, eu queria o atlas, eu queria o livro, e eles jogavam o jornal fora. Não aumentou leitores, só comprou naquela época. Então nós nunca podemos oferecer lixo para as pessoas, mesmo que o mercado ou as pessoas estejam fazendo isso. Né? Então veja bem, más notícias nunca são boas notícias. A gente não pode fazer isso de forma alguma. Por quê? Porque, por exemplo, o sequestro, ele destrói a família, mas ele vende jornal. Então o jornal não está nem preocupado com isso. Quanto mais notícias negativas, eles vão dando. Por quê? Porque dá ibope. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos dar boas notícias. Por exemplo, a pastoral da criança, ela é uma boa notícia. Por quê? Porque ela não dá o peixe, ela ensina a pescar. Ela organiza a sociedade. Ela consegue, como ninguém, diminuir a mortalidade infantil, coisa que até o Ministério da Saúde não consegue. E a doutora Zilda Arnes, que é a grande criadora, que Deus a tenha, uma santa mulher, ela dizia assim, eu não sou contra ninguém, nenhum governo, eu sou a favor da infância, pode sair governo ou vir governo, eu vou pedir ajuda para eles. Então, veja bem, a boa notícia, ela poderia também atrair e vender jornal. Mas eles talvez não entenderam
ver isso mais. Então, nós, como igreja, nós precisamos entender que nós temos o melhor produto da história, que é a salvação. Se a nossa fé for frágil, nós não faremos nada. Ninguém dá aquilo que não tem. Então nós precisamos ter uma identidade nítida de sermos seguidores de Jesus Cristo, uma missão bem definida de evangelizar, uma doutrina clara. Não dá para a gente misturar, eu sou católico, mas olha, tem umas coisas lá de outra religião que eu quero pregar também. Não pode, tem que ter a doutrina clara, cada um fazer, né, a mesma linguagem, né? E precisamos reforçar a nossa marca, que é a cruz de Cristo. Veja bem, São João Paulo II foi o grande campeão de comunicação no mundo, como hoje é o Papa Francisco. Né? Se você apresenta o encanto da juventude com o Papa hoje, você vê um homem velho com espírito jovem. Né? Francisco conseguiu fazer os jovens ficarem em silêncio na praia de Copacabana na Jornada Mundial da Juventude e todo mundo ficou impressionado com isso. Só o Papa consegue reunir 2,5 milhões de jovens no mundo todo, mas ninguém. Então, João Paulo II era um fenômeno das marcas. O Bento XVI, por ter uma característica mais assim, apesar de ser o maior teólogo vivo no planeta hoje, apesar de ter assim um jeito meio alemão de ser, que pra gente é um pouco estranho, mesmo assim ele atrai muitas pessoas. Agora Francisco arrebenta, porque é o jeito latino-americano de ser. Então, por exemplo, quando o Papa se deixa fotografar num confessionário, ele está fazendo propaganda da confissão. Ele está lembrando as pessoas que precisa de se confessar. Né? Assim o casamento, assim o batismo. Quando a gente trata bem essas pessoas que só vão na igreja aquele dia, nós estamos fazendo com que elas voltem depois. Se a gente chegar dizendo não brigando com todo mundo, eles não voltam mais. Né? Então, o marketing católico, que eu tenho insistido com vocês, ele se aprende na escola do sacrário, sendo como Jesus fez, acolhendo como Jesus acolheu. Né? Então eu queria te convidar a administrar bem o seu tempo, principalmente delegando as coisas corretamente. Né? Se você vai coordenar uma equipe, ótimo, monte a equipe. Né? Mas entenda, você está jogando por si ou jogando por todos? O grande problema das equipes é quando a gente não sabe lidar com os problemas de cada equipe. E aí é um problema em cima do outro. Por quê? Deu um problema, em vez da gente levar para o outro coordenador ou até para o padre, primeiro tem que solucionar o problema. Depois, controle as suas preocupações, viva o dia de hoje. Entenda que todo problema tem solução, todo problema tem. Né? Então, para também de ficar sofrendo pelo passado. É aquela história do elefante, né? Quando era pequenininho, era amarrado, ele cresceu, se ele der uma coisa, sai aquilo, mas ele já acostumou desde pequeno a ser amarrado, então ele fica balançando de um lado para o outro, ele não sai dali. Nós não podemos ser isso, não podemos ficar sofrendo por aquilo que aconteceu no passado, ou não dizer que as coisas não vão dar certo. Eu já vi muitas pessoas aqui no Embu dizendo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Parece que é uma maldição, está quebrado isso em nome de Jesus. As coisas podem dar certo sim. Né? A missa do Natal disseram que não ia dar certo, deu certo. A missa do Novo, uma semana depois disseram que não ia dar certo e deu certo. Assim como tantas outras coisas pequenas ou grandes. Não é? Outra coisa, você precisa de aprender a dizer não. Né? Digamos assim, receber bem as pessoas não quer dizer que você só vai dizer sim. Não, quem diz sim para tudo, diz não para si mesmo. Então algumas coisas você vai ter que dizer não, mas com carinho, com misericórdia. Né? E entender que muitas vezes você tem que fazer uma tarefa para vez. Entender que o medo do problema é muitas vezes maior do que o próprio problema. A gente vai ter problema em tudo que a gente vai fazer? Vai. Por isso que a gente precisa de delegar as funções. Então, faça uma lista hoje de tudo que você faz na igreja. Né? Avalia cada atividade que você está fazendo. Se desapega do valor sentimental das atividades. Né? Eu fiquei 20 anos numa paróquia e agora estou feliz de estar aqui com vocês. Né? Verifica o que você pode delegar para as pessoas. Delegue corretamente. Delegar não é delargar. Né? Se aquela pessoa detesta a criança, você não vai pôr ela para cuidar de criança. Né? É delegar, explicar o que ela vai fazer, mostrar o que ela vai fazer, acompanhar o que ela vai fazer e soltar a pessoa. Não precisa também de ficar prendendo a pessoa a ponto dela não poder fazer nada. E usar algumas coisas bem interessantes, por exemplo, a mídia, que hoje em dia é usada, a própria internet, os meios de comunicação.
para divulgar os nossos eventos. Então, jornal, rádio, televisão, cinema, outdoor, na imprensa às vezes até paga, uma propaganda, uma mala direta, uma internet, né? Eu podia até pôr um avião aqui igual na praia, passando lá, não dá para fazer isso. Mas pensar nisso. Então, a mídia ela tem um papel de manter a população informada. A gente precisa deixar os nossos paroquianos informados. Né? É muito interessante, ó. No Brasil há o poder legislativo, executivo e judiciário. Quando eles não andam bem, aparece e sobressai o quarto poder, que é a mídia, que pode manipular a opinião pública. Então, veja bem, nós precisamos ir bem, entender que a nossa propaganda não pode ir falsa. E as propagandas hoje são muito falsas. Por exemplo, uma propaganda de cerveja. Mostra um homem sem barriga, todo tanquinho, né? Diferente da realidade. Quem toma muito cerveja normalmente fica barrigudo, mas mostra uma outra coisa. Então, veja bem, a violência hoje é uma das primeiras geradoras de notícias do Brasil. As pessoas não leem, eles só assistem TV que mostra o sensacionalismo. Por quê? Porque também a gente não dá boas notícias. Quantas vezes você já compartilhou um clique lá do Vaticano nas suas redes sociais? Né? Muitas vezes não. Então, de certa forma, nós passamos por um período muito difícil porque se criou holofotes para os bandidos, por exemplo. Né? Veja bem, uma quarta página da Veja, da revista Veja, custa 250 milhões. Mas aí eles vão e dão de graça, como capa da Veja, para o Marcola, o goleiro Bruno, os Marcones. Né? Agora, o bombeiro que salvou a vida de alguém não aparece ali. Então, dar destaque a criminosos, a coisas negativas, é um contra-testemunho. A gente tem que mudar isso, porque a mídia está muito erotizada. E isso já faz muito tempo, né? Nós crescemos numa geração que a Carla Pérez dançava a boquinha da garrafa. Então não adianta só falar do funk agora. Né? Hoje, muitos pais deixam os filhos ver o YouTube para aprender a dançar funk. Como é que a gente vai combater isso? É todo um trabalho de formiguinha que mais deve ser feito. Então, o que acontece? Muitas vezes se vende para as pessoas a tal da síndrome do final feliz, que acontece nas novelas, nos programas, que não acontece lá na nossa casa. Isso entra um problema. Só que a gente tem que entender que só entra na nossa casa o que nós deixamos. Nós podemos mudar de canal. Né? E tomar cuidado com a ilusão das propagandas e a dura realidade. Né? Mostra lá o bar da boa, né? Mas não mostra depois que a pessoa está bêbada, caída na sarjeta. Então é ilusão, quer dizer, infelizmente o bizarro vende muito. Há um tempo atrás tinha uns personagens na TV chamado ET e Rodolfo, e vendia muito. Né? Aquela piadinha, pegadinha, você ri da desgraça alheia. O bom humor é você rir de você mesmo, é você fazer algo com você mesmo, né? Não rir do outro. Mas a gente também cresceu numa sociedade bem diferente. Não é questão de querer ser politicamente correto, nada não. Nós crescemos com Pica-Pau, que era bem malvadinho, Tom e Jerry, que brigava, o Papa Léguas, que sempre aprontava bastante. Não é? Agora, o que nós estamos vendendo hoje para os nossos filhos? Né? O Danilo Gentili escreveu o livro Como Ser o Pior Aluno da Classe. Como, gente? É isso que eles estão lendo. Então, quem somos nós? Hoje em dia, um filósofo diz, nós somos aquilo que comemos. Né? Hoje em dia, talvez nós somos aquilo que postamos. Um dia uma amiga estava na casa de um rapaz e a família dela estava conhecendo ela, fora de São Paulo, e falou assim, peraí que a gente vai descobrir quem é você. E abriu o Instagram dela na hora e começou a dizer quem era ela pelo Instagram. Então, quem nós representamos nas redes sociais? Nós representamos Jesus Cristo ou não? Então, entenda, o controle está nas nossas mãos. Às vezes o microfone está na tua mão. Então, nós podemos ou não gerar bons conteúdos em tudo aquilo que a gente faz. Né? Então, é bom a gente ver. O que eu vou compartilhar é importante? É verdadeiro? Produzo bem? É bom a gente pensar isso, porque qualquer atitude que nós possamos fazer dentro da igreja, isso vai tomar muito conta e isso vai fazer muito sentido para você, tá bom? Esse é só um pequeno introdução nessa segunda parte que a gente quer fazer e daqui uns dias talvez eu lance outro vídeo, tá bom? Espero que o som tenha ficado bom, se não tiver me perdoe, mas coisas da tecnologia.
Tá bom? Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.